Então, Sérgio, eu até falei um pouco disso, espero que todos vocês estejam assistindo as respostas para os outros colegas, porque, como eu falei, isso faz parte de tudo que eu pensei quando eu assisti o vídeo de vocês, né? O vídeo com as questões. Eu entendo que a etnografia, ela me tornou e me torna todo dia um ser humano melhor, um profissional melhor, um pesquisador melhor, um pai melhor, um esposo melhor, um amigo melhor, né? A etnografia praticada como eu aprendi e como eu tenho aprendido a praticar nessa relação com povos indígenas, ela contribui em todos esses aspectos, né? Enquanto pesquisador, eu cada vez mais eu tenho pensado que o conhecimento ele tem várias dimensões e que e tudo aquilo que eu li sobre o conhecimento, sobre as diferenças entre os conhecimentos, tudo aquilo vai se confirmando que todos os conhecimentos são válidos e que não existe uma verdade absoluta e que há que há diferentes modos de vida, diferentes formas de se habitar esse mundo, diferentes formas de se explicar esse mundo, e que todas as vezes que há um encontro entre pessoas, essas pessoas, se elas de fato encontram, né? Então, se elas olham, ouvem, se percebem junto com aquela outra pessoa, as duas vão se modificar, elas vão sair diferente desse encontro, né? Então, essa etnografia, aí como educador, eu vejo que uma aula é sempre um encontro entre pessoas, né? E que ensinar não é, então, uma aula não é eu ensinar o que eu sei, né? Uma aula é para mim, enquanto professor, aprender o que vamos saber a partir desse encontro, eu e os alunos, porque eu não posso ensinar sem conhecer o aluno, eu não posso ensinar sem entender a história de vida daquele aluno, sem entender todos os contextos que ele habita, a sua profissão, a profissão dos pais, a sua religião, suas crenças, seus conflitos, tudo que aquele aluno, tudo que constitui aquele aluno enquanto ser humano, ser social, tem que fazer parte desse nosso encontro, né? E que ele também saiba esses aspectos da minha pessoa enquanto professor, e nesse encontro, nesse diálogo, nessa etnografia crítica ainda, que é a sala de aula que eu tenho dito, vai surgir algo novo, porque nós vamos conversar sobre aquelas informações que eu trago enquanto professor de matemática e de outras disciplinas, né, que seja, e ele vai também trazer o que ele sabe desses conhecimentos da matemática, mas a partir da visão dele, a partir da experiência dele como aluno, né, e o encontro disso aí vai fazer com que eu ensine algumas coisas, que ele ensine também algumas coisas, e que nós dois vamos aprender muitas coisas e que, como eu disse, vamos nos tornar outras pessoas, né? Então, eu entendo que a experiência etnográfica não é uma experiência qualquer, né? Apesar de que uma experiência nunca é qualquer nesse sentido, né? Porque aí tem um teórico que é o Larossa, eu não me lembro, acho que eu citei ele nesse artigo para até falar da experiência, para teorizar melhor a experiência. A experiência é aquilo que nos modifica, né? Aquilo que nos atravessa, que acontece conosco, né? Como ele diz, a experiência não é aquilo que passa ao lado, né? Então, um professor e um aluno que passam por uma disciplina, por uma aula ou por um conjunto de aulas
e não muda nada, nem no professor, nem no aluno, isso é nulo. Isso é a morte da experiência. Não houve uma experiência e eu acredito que nem houve uma aula, né? Então, cada aula é um encontro. E aí, pensando nessa perspectiva da experiência etnográfica, cada aula é uma experiência e ela acontece quando ela transforma, quando ela completa um pouco mais de nós enquanto seres humanos, né? Então, cada aula ela é um encontro de alteridades, cada aula é esse encontro etnográfico, é uma experiência que tem que nos modificar, tem que modificar aquilo que eu penso sobre a matemática, todo o conhecimento que eu tenho da matemática, tem que vir algo novo, porque eu encontrei uma pessoa que pensa ou que vê essa matemática de forma diferente e eu vou oportunizar que ela se expresse para que eu conheça isso, né? Então, uma sala de aula é essa experiência etnográfica, né? E os indígenas, para mim, é isso. Quando você encontra algo tão diferente de você, você encontra também todas as possibilidades de ser, né? De existir, de habitar esse mundo. Então, essa experiência etnográfica com os indígenas, eu sou professor, eu coordeno cursos de formação de professores indígenas. Tem um que acontece no território indígena, daqui 2 semanas eu vou estar lá, imergido. E eu não estou lá como coordenador, estou lá fazendo minha etnografia, né, obviamente. Mas tudo isso me ensina muito mais sobre como ser professor, não só para os indígenas, entende? Ser professor, ser um educador no mundo, independente da cultura do meu aluno, porque eu não sou um professor acabado, eu sou um professor que estou ali para me completar enquanto ser humano e enquanto educador, né? Então, os modos de vida dos povos indígenas, eles questionam meus modos de vida. A crença deles questiona a minha crença. O relacionamento que eles têm com as crianças questiona o relacionamento que eu tenho com as crianças, né? Então, sempre estar se questionando nessa experiência, né? E pensando que há outras possibilidades de ser, né?